Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos a mais uma história aqui no nosso canal, mais uma história aqui no Mundo Gringo. Ó, se tiver um pouquinho escuro, eu sei que vocês mais me ouvem do que olham pra mim, né? Mas se tiver um pouquinho escuro é porque a minha luz tá esquentando demais e tá muito quente aqui, então eu resolvi gravar assim. Bom, vamos lá, a história de hoje. Se você está inscrito no canal, deixe seu comentário, seu joinha. Se está chegando agora, se inscreva. Lembre-se que aqui embaixo tem um link de todas as histórias do Mundo Gringo, da nossa playlist. Então ali você clicou, você vai assistir todos os vídeos. Gente, já são 900 vídeos. Nós estamos indo rumo a 1000 vídeos. Quem será o vídeo número 1000, hein? E quando chegar a 1000 vídeos, eu quero fazer uma coisa bem legal aqui no canal, que depois eu vou contar pra vocês, tá bom? Imagina, 1000 histórias, 1000 vidas, 1000 pessoas que passaram por aqui e dividiram as histórias dela com a gente. É muita coisa, gente, é muita coisa. Bom, então vamos lá, a história de hoje. Bora lá então a história de hoje, galera. Dani, antes de tudo, eu gostaria de te dar os parabéns pelo seu canal. Através dele, eu e várias Alices temos a oportunidade de contar nossas experiências de vida, sempre muito bem narradas por você. Conheço seu canal há vários anos e sou telespectadora assídua dele. Vamos lá, Dani, vou fazer um pequeno resumo da minha história. Ficarei torcendo para que você conte ela no seu canal, pois assim eu irei poder ler os comentários das Alices. Tenho 45 anos e hoje estou no meu segundo casamento. Tenho 2 filhos lindos que são o orgulho da minha vida. Dani, nasci no sul do país, sou filha de um casal de comerciantes. Meus pais se separaram quando eu ainda era muito nova. Eu tinha menos de 9 anos de idade, então as recordações que tenho dos dois juntos são bem pequenas. Infelizmente, as recordações que tenho dos dois juntos é somente de brigas. Meu pai sempre foi muito mulherengo e também gostava muito de beber. Minha mãe, apesar de amar bastante meu pai, não aguentou as irresponsabilidades dele e largou ele quando eu e meu irmão éramos bem novos. Depois da separação, fomos morar um tempo com nossos avós e depois de um tempo minha mãe conheceu um rapaz mais novo e mesmo contra a vontade dos meus avós, ela foi morar com ele. A princípio tudo era mil maravilhas, porém depois de um tempo começou as brigas e como eu já tinha um certo trauma devido às minhas recordações de infância, eu quis ir morar com a minha avó. Nesse curto espaço de tempo, meu avô faleceu e minha avó estava sozinha. Dani, nesse período eu passava a semana na casa da minha avó e alternava os finais de semana entre a casa da minha mãe e do meu pai. E meu pai, nessa época, já tinha casado com uma outra mulher na qual era amante dele. E com a separação dos meus pais, ele foi morar junto com ela. Depois fiquei sabendo que a gota d'água para a separação dos meus pais foi que minha mãe descobriu que o meu pai tinha uma filha com esta amante. Depois da separação, meu pai me apresentou essa irmã que eu não conhecia. E nós duas temos praticamente a mesma idade. Hoje ela está com 43 anos, nos tornamos amigas. Eu adorava ir para a casa do meu pai no fim de semana, pois eu adorava ter uma irmã da mesma idade que eu. E meus outros irmãos, por parte de pai e mãe, são mais velhos e são homens. Então isso fez com que eu me tornasse bem próximo a ela. Construímos uma relação em 1995, quando eu tinha 19 anos e ela 17, nosso pai faleceu. Ele teve um infarto fulminante enquanto dirigia para o trabalho e morreu na hora. Essa notícia chocou a todos. Meu pai era novo e foi uma morte repentina, pois meu pai nunca tinha apresentado nenhum problema de saúde até então. E mesmo com toda a bebedeira que rodeava ele, ele nunca tinha sentido nada. Dani, a morte do meu pai acabou aproximando ainda mais eu e minha irmã, pois ela era rejeitada pelos irmãos por conta de ser fruto da traição do meu pai. Meus irmãos nunca aceitaram isso. Sempre estiveram ao lado da minha mãe e nunca houve um perdão genuíno por parte deles em relação ao meu pai. Logo que passou o luto do meu pai, eu e minha irmã começamos a sair com muita frequência. Eu dormia na casa dela direto, tinha uma boa relação com a minha madrasta e numa dessas saídas eu conheci André. Conheci André numa balada e logo começamos a ficar com 3 meses de namoro.
e logo começamos a ficar. Com 3 meses de namoro, eu praticamente me mudei para casa dele. Mal, eu ia para casa da minha avó nesse período. Eu trabalhava numa fábrica de calçados e como a casa de André era mais próxima, eu fui ficando na casa dele. Alguns finais de semana, minha irmã ia para lá também, saíamos todos juntos. Porém, com menos de 1 ano de namoro, André, que era representante comercial, recebeu uma proposta e foi trabalhar na capital, Porto Alegre, e me chamou para ir junto. Falei que só sairia da cidade casada e, sendo assim, eu e André nos casamos no cartório. Logo que chegamos em Porto Alegre, André conseguiu uma vaga para mim de secretária no escritório de representação e começamos a viver praticamente 24 horas juntos. Depois de quase 2 anos estabelecidos em Porto Alegre, e André em plena ascensão na empresa, minha irmã, que já tinha nos visitado algumas vezes na cidade, compartilhou comigo o desejo de morar na capital e pediu ajuda ao André para arrumar um emprego. Nessa altura, André já conhecia muita gente na cidade por conta da profissão de representante e rapidinho ele conseguiu um emprego para minha irmã numa loja na qual ele atendia com produtos que ele representava. Até então a ideia era que minha irmã arrumasse um kitnet para morar, porém eu conversei com o André e de prontidão ele aceitou que ela ficasse por um tempo na nossa casa. E assim minha irmã se muda para Porto Alegre. A princípio tudo 1000 maravilhas do meu casamento, mas logo que minha irmã foi morar com a gente, André começou a mudar um pouco o comportamento. Começou a chegar um pouco mais tarde do que o normal, começou a ser mais ríspido comigo, porém na minha cabeça isso tudo era por conta do estresse do trabalho. A essa altura, André já tinha assumido o cargo de gerente geral e o trabalho estava cada vez mais puxado. Como a minha irmã trabalhava numa loja, ela sempre chegava tarde e eu ficava muito sozinha. A essa altura, André já tinha me convencido a sair do trabalho, pois como ele estava num cargo de gerência, ele me convenceu que não seria legal a gente dividir o mesmo espaço de trabalho. Então eu comecei a fazer faculdade particular de manhã, porém eu tinha tarde e parte da noite livre, o que me deixava bastante sozinha. Bom, ela disse que os problemas no casamento começaram a aparecer, né? Às vezes eles transavam, o André chegava lá, né, no clímax dele, virava pro lado lá e dormia. E eu ficava extremamente frustrada, pois muitas vezes eu sequer chegava aos finalmente, né? As preliminares não existiam mais. Nossos momentos de amor pareciam robóticos e isso foi me deprimindo. Conversava com minha irmã sobre isso e ela sempre defendia André. Dizia que isso era coisa da minha cabeça, que eu tinha que entender que o trabalho dele sugava muita energia dele. Passei um bom período achando que o problema estava comigo, né? Que eu que estava cobrando demais, que eu não estava preparada para lidar com a ascensão de André. Porém, Dani, cada vez mais André chegava mais tarde. Cada vez mais aparecia mais viagens de trabalho. E paralelo a isso, a minha irmã disse que tinha arrumado um namorado e muitas vezes ela não dormia em casa. Um dia criei coragem e me abri com uma colega de faculdade. Eu sempre fui muito reservada. Ela me disse que tinha um primo que era taxista e me sugeriu seguir André para que eu tirasse a prova dos 9. A princípio achei aquilo uma loucura, mas eu já não aguentava mais o sentimento de traição que se instalava dentro de mim. Tinha certeza que André estava tendo um caso com alguma colega de trabalho, pois ele tinha me convencido a sair da empresa. Um dia ele me ligou por volta das 4 da tarde e falou que só chegaria às 11 da noite, pois ele tinha um jantar e uma reunião. Nossa, gente, esse dia eu fiquei revoltada, pois ele já tinha combinado de me levar para jantar. Eu tinha feito cabelo, unha, separado uma lingerie linda. Resolvi então ligar para minha amiga de faculdade e perguntei se o primo dela, taxista, estaria disponível para me atender. Ela me deu o número dele e agendei. Ele passou embaixo do meu prédio às 5 da tarde. Combinamos um preço para ele ficar à minha disposição e fomos para a porta da empresa que André trabalhava. Assim que o carro dele saiu do estacionamento, começamos a segui-lo. A princípio, ele parou em um outro prédio comercial, ficou até às 19h30 e eu aguardando ele. Eu estava quase desistindo, achando que aquilo era uma loucura da minha cabeça. Porém, assim que André pegou o carro,
Eu pedi para continuar seguindo ele. E Dani, para minha surpresa, André seguiu para o trabalho da minha irmã, que ficava 10 minutos. Não, que ficava 10 minutos dali. Bom, fiquei no carro esperando. Nisso, começou a me dar uma crise nervosa, pois eu não queria acreditar que minha irmã, a pessoa que eu dei a mão, poderia ser o pivô da minha crise no meu casamento. Eu já estava chorando de nervoso quando vi minha irmã saindo da loja com a mochila nas costas. Ela tinha falado que ia dormir na casa do namorado. E ela entrou no carro de André. Fiquei louca. Eu queria arrumar um escândalo, mas eu precisava ter certeza. Então comecei a segui-los. Logo eles pararam em um prédio e entraram pela garagem. Fiquei perdida com o que estava acontecendo. A essa altura, o primo da minha amiga, o taxista, já estava em pânico. Ele queria ir embora, mas eu convenci ele a ficar. Ficamos parados mais um tempo na porta do prédio, eu não aguentei e fui à portaria. Me recompus emocionalmente, perguntei ao porteiro qual era o apartamento do seu André, e o porteiro, o senhorzinho, falou que era o número 804, mas que ele não morava ali, que ele só ia ali de vez em quando com a namorada dele. E ela que ficava mais lá. Avisei que iria subir e ele falou que tinha que telefonar. Nesse período que ele virou as costas, entrei no elevador e subi. Bati na porta, escondi o olho mágico e quando André abriu, eu fui entrando adentro. Peguei minha irmã só de calcinha no quarto e voei em cima dela. Xinguei ela de tudo quanto é nome. E uma das coisas que eu disse era que uma pessoa que nasceu fruto de uma traição só podia dar naquilo, virar uma vagabunda. Gente, eu sei que não tem nada a ver, mas na hora da raiva eu falei isso. Quebrei tudo que tinha na minha frente e fui embora. Quando desci, o senhorzinho estava vermelho, ele começou a querer chamar minha atenção por ter subido e mandei ele também para aquele lugar e fui embora aos prantos. Paramos numa praça para me acalmar e o primo da minha amiga ligou para ela e contou o que houve. Ela me chamou para passar a noite na casa dela e depois de muita insistência eu fui. No outro dia fui para a empresa que André trabalhava e fiz um escândalo. Na sequência segui para o trabalho da minha irmã e gritei para todos ouvirem que ela era uma vagabunda ingrata, que assim como a mãe dela, ela só sabia destruir lares e fui embora. Juntei minhas coisas e 3 dias depois voltei para minha cidade natal. Só de raiva entrei na justiça e consegui tudo o que me cabia no meu casamento. Depois disso, a vagabunda da minha irmã continuou morando em Porto Alegre, mas André deu um chute na bunda dela e eu soube que até necessidade ela passou. Hoje eu não tenho mais notícias dela. Fui bastante julgada pela minha família por parte de mãe por ter me aproximado dela e da amante do meu pai. Só faltou eles falarem que a culpa era minha. Porém, minha avó me confortou bastante. Emagreci 15 quilos, entrei em depressão, fiz tratamento e comecei a frequentar a igreja. Conheci uma pessoa maravilhosa, com a qual eu tive 2 filhos lindos. Me formei depois de alguns anos, na época do ocorrido tranquei a faculdade. E hoje eu vivo uma vida feliz com meus filhos e meu marido. Tomei verdadeiro horror dessa minha irmã. Mesmo estando na igreja, meu coração ainda não consigo perdoá-la. Bom, vou parando por aqui, gente, senão minha pressão até sobe quando eu lembro dessa história. Dani, um beijo pra você e pras Alices. Amiga, que babado, hein? Olha, mas assim, a pessoa quando não presta, gente, ela não presta, né? Não interessa se é irmã, se é prima, se é... Não presta, não presta. Realmente essa questão que você falou de traição não tem nada a ver, né, gente? Tem tantas pessoas boas aí que são... Eu sei que você falou isso da boca pra fora. Mas vamos lá. É aquele negócio, né, gente? Enfiar gente dentro da nossa casa é difícil. Mas claro, né? Aonde você vai desconfiar da sua irmã? Mesma coisa se a minha irmã quisesse vir para os Estados Unidos ou colocá-la dentro de casa e o Marcos começar a dar em cima dela. Acho que a última coisa que passaria na minha cabeça, sério, conhecendo a minha irmã como eu conheço, é que ela teria um caso com meu marido. Só que assim, às vezes a gente acha que conhece as pessoas e não conhece nada, né? Então, talvez a sua irmã, por ver o estilo de vida que você tinha, tudo, ela queria ali também, né? Sei lá, não digo tomar o seu lugar, mas talvez ela queria ter aquela vida que você tivesse. E para isso, infelizmente, ela acabou, né, fazendo algo que te magoou muito. E o que foi bom, na verdade, é que se André
teve coragem de te trair com a sua irmã, amiga, ele teria coragem de trair com qualquer mulher, né? Então já tava ali no caráter dele. O que foi bom que depois você casou novamente com um homem maravilhoso, igual você disse, tem 2 filhos e tal. Mas eu imagino o baque que deve ser, né? Você confiar muito numa pessoa e aquela pessoa ficar ali com o homem que você ama. Eu já contei em outros vídeos, olha que nem era minha irmã, hein? Eu tinha uma super amiga quando eu era assim, gente, adolescente mesmo, tá? Quando eu falo adolescente, era coisa de 15, 16 anos, 14, sei lá. Sabe quando tinha as festinhas americanas? Quem é da minha idade vai lembrar. Que você fazia festinha, cada um levava uma coisa, aí botava música, dançar. E eu tinha uma amiga que ela sabia que eu era apaixonada por um menino da escola. Eu acho que a gente era da 6ª série, ele da 8ª. Então, pra vocês verem, eu era bem nova. Mas, assim, gente, acho que foi minha primeira grande paixão mesmo, sabe? De eu ver o menino e ela sabia, ela era minha melhor amiga. A gente vivia colada. Lembro até que a mãe dela morava na Itália, ela morava com os avós. Então, ela sempre ia lá pra casa, eu sempre ia pra casa dela. Final de semana, a gente tava sempre juntas. E uma vez teve uma festa e ela ficou com esse menino, gente, na minha frente. Depois ela veio falar pra mim que ele que beijou ela, mas ela continuou beijando ele lá a noite toda, né? Então, assim, claro que a gente era super adolescente, né? Então, assim, nem vou falar. Nenhuma das duas eu acho que tinha nem discernimento pra saber o que tava fazendo. Mas aquilo, pra vocês terem uma ideia, me marcou tanto que até hoje eu lembro disso, desse episódio. Então, assim, eu lembro que foi a minha primeira frustração com alguém que eu confiava, que eu, né, era super ligada, que sabia que eu amava aquele menino. Eu achava que era o amor da minha vida, né, gente? Vocês conhecem essa fase, quem já teve 13, 14, sei lá, 15, não lembro que idade eu tinha. Já teve essa fase de achar que aquele é o cara da sua vida, que se você não ficar com ele, nossa, né? E foi um baque pra mim, sabe? E depois disso, eu nunca mais consegui ver aquela menina, eu lembro até o nome dela, mas não vou falar aqui. Eu nunca mais consegui ver aquela menina como amiga. E é engraçado, cara, eu sou muito esse tipo, sabe? Eu às vezes tô perto da pessoa, mas se eu consigo ver certas atitudes da pessoa, eu me afasto e também vocês não vão me ver mais perto dessa pessoa, vocês estão entendendo? Então, assim, eu lembro que me afastei dela na época, todo mundo ficou até em choque, assim, lógico, eu e ela sabíamos, né, por quê, e o pessoal que tava na festa também, só que assim, a maioria das pessoas que estavam na festa nem sabia que eu gostava desse menino, ela sabia, né, e foi muito ruim. Agora imagina você estar casada e pegar a sua irmã com seu marido, que, né, é um tipo de traição, assim, horrível, horrível. E você falou que sua irmã chegou a passar dificuldades, tudo. Eu espero que sua irmã tenha caído em si, visto realmente o erro que ela cometeu e que ela não entre nessa, né, gente, de querer, porque assim, minha mãe falava uma coisa assim, ó, se você tá sozinha, parece que ninguém te quer. A partir do momento que você tá com alguém, as pessoas começam a olhar esse homem de outra forma. Nossa, mas peraí, ela tá com esse homem, então ele tem algo interessante. E começa a mulherada toda em cima dele. Então acho que a sua irmã foi muito isso, sabe? De repente ela via a maneira que André te tratava e foi pra cima dele. Talvez achando, sei lá, né, que ele ia largar você pra ficar com ele. Sei lá, o que ela achou, né? Agora, uma coisa aqui, quando você falou que André pediu pra você parar de trabalhar. Ai, amiga, eu já falei pra vocês, gente, a independência de vocês, eu sei que já passou, tá? Mas é porque a gente tem que usar as histórias de vocês como exemplo. A independência de vocês é algo, assim, muito importante no relacionamento. Porque quando você tem a sua independência, você tem o seu livre-arbítrio para fazer suas escolhas. Quantas mulheres que a gente conhece que ficam numa relação desgastada, numa relação que, né, já não dá mais. Por quê?
porque elas não têm dinheiro para sair fora, depende do marido para tudo e acabam, sabe? Então assim, um cara que realmente te ama, ele tem que te apoiar para você também crescer. Se você estava dentro dessa empresa já desde lá do começo, não tinha por que você pedir conta. Talvez se fosse uma questão da empresa de não poder, porque tem empresas que têm essa política de não poder ter casais ou relacionamento, então que você arrumasse um outro trabalho. O André era tão conhecido, conhecia tantas pessoas, arrumou até para sua irmã, poderia ter arrumado um trabalho para você, sabe? E você, sabe, ocupar seu tempo. Gente, principalmente enquanto você não tem filho, aproveita esse tempo. Se seu marido tem condições, você também tem condições, trabalhe. Nem que você trabalhe meio período, mas você tem que trabalhar. Você tem que sair de casa. Você tem que fazer conexões com outras pessoas. Você tem que, sabe, você tem que ter isso. E faça uma faculdade, preencha o seu tempo. Porque a partir do momento que você está ali em casa, o cara vai jogar na sua cara, daqui a pouco você não faz nada, né? Sendo que ele aí que pediu pra você sair do trabalho. Mas aposto que ele te via, ela não faz nada. Gente, quando eu ganhei o Bruninho, eu parei de trabalhar. Porque com a Melina eu fiquei muito traumatizada, que eu voltei a trabalhar, a Melina tinha 3 meses de idade. E minha vida, gente, era uma correria que vocês não fazem ideia. Eu tinha uma babá que ficava com a Melina até 6 da tarde. Gente, eu não estou brincando, eu chegava em casa, a menina me dava a Melina na porta de casa, porque ela também tinha que ir embora, porque eu acho que ela tinha filho, eu não lembro por quê. Mas anyway, ela tinha que sair de casa às 6 da tarde. Então na hora que eu abri a porta, ela já estava com a Melina no colo, ela já me dava a Melina. Melina não foi um neném fácil, ela chorava muito. Ela só queria ficar no colo, ela só queria ficar grudada em mim ou no Bruno. Só que o Bruno só chegava tipo umas 7, 8 horas da noite. Então eu tinha que fazer tudo que eu tinha que fazer com Melina no colo. Mal tomar banho eu podia. Então assim, eu fiquei tão traumatizada que quando eu ganhei o Bruninho, a gente já tava numa situação melhor. E eu parei de trabalhar. Falei, não, eu tinha já a babá, a Michele, que morava com a gente, mas eu falei, não, eu vou parar de trabalhar, vou me dar esse tempo. Só que chegou uma hora, no começo tudo maravilhoso, né? Só que chegou uma hora, e Melina foi pra escolinha, a Michele já cuidava do Bruninho, né? E chegou uma hora, gente, que eu estava me sentindo uma inútil, porque eu ficava em casa à tarde, tipo, assistindo televisão. E eu pensava, aí o Bruno chegava, aí me contava lá o dia que foi dele, do trabalho e tal. E eu lembro que eu comecei a pensar assim, gente, eu não tenho nada pra contar. Tipo, a não ser, né, que o bebê fez cocô duro, cocô mole, espirrou, não sei o quê. Nada contra quem goste de ficar... Mas assim, eu me achava assim, nossa, não, eu tenho capacidade pra mais que isso. Então, logo depois que o Bruninho, acho que fez 8 meses, eu arrumei um trabalho, voltei a trabalhar. E nessa época eu fiquei em casa, eu engordei muito. Eu estava completamente assim, eu não me arrumava, porque eu não tinha que sair. E começou a dar conflito no meu casamento, porque o Bruno, o pai dos meus filhos, pra vocês terem uma ideia, o Bruno já foi modelo, então o Bruno era muito bonito. Um dia eu mostro uma foto dele mais novo aqui pra vocês. O Bruno era muito bonito, ele chegou a fazer comerciais e tal. E o Bruno ia trabalhar, ele trabalhava na Claro, ele era gerente geral de vendas lá. Ele trabalhava de terno, de gravata, todo arrumadérrimo e tal. E ele saía de casa e eu tava lá igual uma como é que minha mãe falava? Daniela, você tá igual uma graxeira. Gente, eu lá de pijama, engordando, com o cabelo pra cima, tipo, sem um pingo de vaidade, porque eu também não tinha, sei lá, não sei o que eu tive, talvez eu tive depressão pós-parto e nem sabia, né? Não queria fazer nada e assim... Só que chegou um dia, eu lembro até hoje, gente, eu lembro desse dia, eu me olhei no espelho, eu tava desse tamanho, eu falei, chega, a partir de hoje chega, era um domingo, eu nunca vou esquecer disso, a partir de hoje minha vida vai mudar. No outro dia eu fechei a boca, gente, eu perdi uns 20 quilos, não tô brincando, claro, não foi do dia pra noite. Voltei pra academia, comecei a procurar um trabalho, acho que depois de um mês eu arrumei um emprego e minha vida voltou ao circuito lá, né? Lógico, começou a correria de novo, tinha Bruninho da neném, Melina ia pra escola,
mas eu tinha um suporte que era a Michele. Então assim, aí meu casamento voltou pelo menos a entrar nos eixos, entendeu? E eu não era nem pelo meu casamento, era por mim. Eu comecei a me sentir útil. Eu chegava em casa, Bruno contava lá como foi o dia dele, eu tinha o que contar. Eu trabalhava numa empresa de exportação na época, então eu tinha o que falar também. Eu tinha, vocês estão me entendendo? Então pra mim era importante isso, né? Então eu acho assim, nós mulheres, a gente não deve se apagar porque ele não quer que eu trabalhe, ele tá trabalhando. Não, gente, isso faz bem pra você, entendeu? Então eu acho que ali começou seu erro, quando você sai da empresa, né? Que se ele cresceu lá dentro, você também poderia ter crescido, tá me entendendo? Mas claro que nada justifica a traição aí da cobrinha da sua irmã, né? Que é o caso. Não temos o que falar, porque, gente que não presta, não presta, né? Vai fazer e vai, né? Porque mesmo que se ela tivesse apaixonada pelo seu marido, que ela fosse a melhor pessoa do mundo, ela nunca poderia ter feito isso. Então ela está errada, errada e errada. Não tem o que a gente falar, né? Eu só tenho a desejar a você, que bom que hoje você tá feliz, tá com seus filhos, tá com seu marido, né? E nunca mais, amiga, nunca mais se anule pra nada. Continue, sabe? Na sua vida. E mulheres, não se anulem pra homem nenhum. Porque depois, sei lá, parece que eles não dão valor à mulher que tá ali em casa, sabe? É bem aquela coisa, né? Você tá em casa, você não faz nada. Imagina um homem passar um dia todo em casa. Não, um dia não. Bota um homem pra ficar uma semana em casa. Você trabalha e ele fica em casa, cuidando de filho, de casa, de almoço, de roupa, de isso, de aquilo. Um homem falar que uma mulher não faz nada porque ela fica em casa é até muita cara de pau, né? Só que eles não dão valor. Pelo menos a grande maioria não dá valor. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o comentário pra vocês, pra nossa Alice. Concordaram com o que eu disse aqui? Diga aí. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.